Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos diretamente do canal Web Manancial de Vidas, aonde nesta oportunidade nós iremos discutir o assunto da nossa lição, que tem por título a realidade bíblica do casamento, a nossa lição de número 7. E nesta oportunidade nós estamos aqui com o dirigente Emanuel, dirigente da congregação Porta das Ovelhas, o irmão Emanuel, o homem de Deus abençoado, convidado para discutir um pouco sobre este assunto de grande relevância, um assunto aonde está em ênfase, a realidade bíblica do casamento. Desde já eu quero facultar aqui a oportunidade para o irmão Emanuel para ele já deixar as considerações iniciais. Irmão Emanuel, fique à vontade. Queridos irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria a gente partilhar desse momento e aproveitar esse momento para meditar um pouco na palavra de Deus. Eu louvo a Deus primeiramente e louvo a Deus pela vida do irmão Denis, que tem nos concedido esse convite, essa oportunidade, para então a gente meditar um pouco sobre a lição de número 7, que será praticada na Escola Bíblica Dominical, domingo próximo. E nós queremos fazer aqui uma autoanálise, pincelar aqui essa lição e transmitir para os irmãos da melhor forma, com transparência, com simplicidade, na medida do possível. Você que está aí do outro lado da tela, da Web Manancial de Vida, sinta-se também abraçado por nós, receba a paz do Senhor também em Cristo Jesus. Começar pelo texto principal, irmão Emanuel, onde em Marcos está escrito, Marcos capítulo de número 10, versículo 9, o texto principal da nossa lição já nos traz uma palavra muito poderosa, onde está escrito: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aproveitando também, irmão Emanuel, para fazer a primeira pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, evidentemente que a gente precisa definir, e a pergunta hoje, a primeira pergunta é: qual é a definição, irmão Emanuel, do casamento? Eu queria que você nos trouxesse a definição, e também para todos os acompanhantes, os telespectadores, tanto do nosso YouTube e também da nossa página no Instagram. Qual a definição sobre casamento, irmão? Casamento, irmãos, ele é uma criação de Deus. É algo que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus. E a definição concreta e de forma real que podemos trazer quando se fala sobre o casamento é que o casamento não é nada mais, nada menos, baseado nessa lição, a união de um homem com uma mulher. Então, o casamento é quando o homem e uma mulher, eles se conhecem, eles namoram, eles passam pelo processo de noivado e, consequentemente, eles casam. E o ato de se casar, irmãos, é os dois, o homem e a mulher, formando uma aliança, estabelecendo uma aliança. E o texto sagrado vai nos dizer, a Bíblia, ela consegue nos afirmar que quando Deus ele une o homem com uma mulher, o propósito do Senhor é fazer com que ambos se tornem uma só carne, irmão Denis. Então, a definição de casamento é Deus pegando um homem e uma mulher, dois seres diferentes, de naturezas diferentes, de temperamentos diferentes, porém Deus pega eles e faz com que eles se tornem um só. Ou seja, casamento é a união de um homem com uma mulher. É Deus pegando duas pessoas e fazendo deles um só. Para quê? Para que ambos vivam bem. Para que casados, para que com uma aliança estabelecida segundo a vontade do Senhor, o homem e a mulher atinjam a suprema felicidade. Há quem critica e zombem do casamento e diz que é um azar para quem casou. É maldição na vida de quem tem um casamento, mas não. A Bíblia nos garante, nós podemos ver que casamento é uma bênção do Senhor. Casamento, irmãos, é uma dádiva, é uma benevolência. Casamento é Deus dando a oportunidade para que o homem e a mulher se unam e atinjam a suprema felicidade, vivam bem. Portanto, a nossa definição do que de fato é o casamento é a união que Deus promove entre um homem
e uma mulher, visando o bem-estar de ambos, para que eles formem famílias, para que gerem filhos e vivam de forma feliz, que louvem o nome do Senhor. Nós agora vamos perguntar acerca sobre um assunto, né, muito discutido. Qual é a maior dificuldade da sociedade hoje em optar pela correta união à luz da Bíblia? Qual a maior dificuldade da sociedade em optar pela correta união à luz da Bíblia? Na verdade, a gente vive dentro de uma era, ou dentro de um período do liberalismo, né? Tudo está liberado, tudo é lícito, tudo é permitido. Ou seja, e quando a gente passa a habitar dentro desse quadro, ou contemplar essa era, esse tempo, pessoas passam a deixar princípios de lado, pessoas passam a deixar valores de lado. Eu estou falando isso de valores acerca de casamento, de matrimonial, de seguir corretamente, passo a passo até chegar num altar. E a maior dificuldade da sociedade atual é justamente essa. É a falta de paciência, é o não saber esperar em Deus, é o não saber o tempo certo de Deus para a sua vida, para casar, e por se apressar demais. Existe até um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição, e por se apressar demais, às vezes, acaba tomando decisões erradas. Por exemplo, a gente vê jovens que casam por pressão. Às vezes o camarada se relaciona com a sua namorada antes do altar, antes de subir no altar, antes de receber ela na mão dos seus pais no altar, e acaba casando sob pressão. Ou seja, qual é a maior dificuldade então da nossa geração, ou de jovens, de homens, ter um casamento bem sucedido à luz da Bíblia? É porque não sabem esperar. Ou seja, são pessoas que querem tudo no seu tempo, querem praticar tudo no seu tempo, quando na verdade, para tudo existe um tempo. Eclesiastes 3, a Bíblia diz: existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. O tempo de sorrir, de chorar, de plantar, de colher, de abraçar e de se afastar de abraçar. Então, a dificuldade da nossa sociedade em viver um casamento, ou fundamentar, ou realizar um casamento à luz da Bíblia, irmão Denis, é a pressa. Aí cai na fornicação. Aí às vezes surge para a vida das moças aquela gravidez indesejada. Por quê? Porque não tiveram equilíbrio e maturidade espiritual o suficiente para esperar em Deus. No casamento existe processo, tem etapas, são um passo de cada vez. E quando a gente, irmão Denis, não tem a paciência, não tem a maturidade o suficiente para esperar o tempo de Deus, o sim de Deus, para depois ouvir o sim da noiva ou do noivo, sofrem por tomar decisões precipitadas, decisões erradas. Muito bom, continuamos aqui com o nosso debate, com o nosso assunto, e vamos abordar outra pergunta, irmão Emanuel, baseado em Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 22, onde a Bíblia nos menciona que quem encontra uma esposa encontra o bem, olha só, e alcança a benevolência do Senhor. Casa com uma mulher, casa praticamente com a benevolência do Senhor, alcançando, né, muitas bênçãos da parte do Senhor. Porém, irmã Manuel, hoje nós vemos um cenário muito complicado. Hoje nós vemos que as mulheres hoje estão criando, né, uma espécie de empoderamento e dificultando até mesmo o bem-estar dentro dos relacionamentos, né? Principalmente quando a mulher passa a trabalhar, quando a mulher às vezes ela passa até mesmo a ganhar, né, mais do que o próprio homem. Hoje não é segredo, as mulheres estão ganhando seu espaço no cenário de trabalho e consequentemente está equiparando financeiramente com o homem. E a pergunta é: vendo tudo isso, qual é a dificuldade hoje, ou podemos dizer, o que pode causar de prejuízo para o casamento quando a mulher ela é empoderada e deixa um pouco de ser submissa? Nós temos aqui em Efésios 5:22, diz o seguinte o texto:
Esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. Ou seja, nós vemos aqui à luz da Bíblia Sagrada que submissão é uma ordenança bíblica. Submissão é algo que não parte de mim, não parte de você, não parte de nós. Submissão é a própria Bíblia Sagrada se dirigindo à classe feminina e nos dando a entender que submissão é uma coisa que precisa ser necessária dentro do casamento. Submissão não significa que a mulher precisa se humilhar para o seu esposo, para o seu companheiro. Ou ser escrava, né? Ou ser escrava. Submissão não é a ideia de que a mulher ela tem que se menosprezar diante do seu marido. Não é nada disso. Submissão leva mais para o lado da humildade. O que é uma mulher submissa? O que a Bíblia diz que as mulheres, o que a Bíblia quer dizer quando ela fala para as mulheres serem sujeitas aos vossos maridos, submissas aos vossos maridos? A Bíblia está querendo dizer o seguinte: olha, mulheres, entendam a liderança que o vosso marido tem. Respeitem a posição do vosso marido como cabeça da mulher, segundo diz a Bíblia Sagrada. Mas, infelizmente, como o senhor bem mesmo falou, a independência da mulher hoje, ou seja, o ato da mulher assumir um emprego, ter uma boa remuneração financeira, faz com que muitas mulheres mudem a mente, faz com que muitas mulheres chutam os princípios e passam a viver debaixo da sua própria autoridade. Eu não preciso mais de marido, não preciso mais te obedecer, não preciso mais ser submissa porque eu tenho o meu salário. Isso é uma coisa séria. E infelizmente casos como esse têm desmanchado casamentos. Mas isso acontece quando o que, irmão Denis? Quando a mulher ela deixa de lado isso aqui. É uma ordenança bíblica: esposas, sujeitem-se também aos vossos maridos como ao Senhor. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, se a mulher ela tem a facilidade de se submeter a Deus, de se sujeitar a Deus, às vontades do Senhor, facilmente ela também terá a facilidade de se submeter ao seu marido, de honrar o seu esposo, de respeitar a liderança dele dentro de casa, de respeitar o espaço dele, as suas diferenças, como bem já falamos aqui. E outro texto que eu quero deixar, quando se fala de submissão, é 1 Pedro capítulo 3, verso 1. A Bíblia diz o seguinte: semelhantemente vós, mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam sem palavras ser ganhos pelo comportamento de suas esposas. Ou seja, o comportamento da mulher, a obediência da mulher para o seu marido faz ela ganhar o seu marido para Cristo sem palavra, sem ela verbalizar palavra nenhuma, apenas com o quê? Com sua atitude, com a sua postura, com o seu caráter. Então, a mulher submissa é uma mulher que tem caráter de Cristo, é uma mulher que vive à luz da Bíblia Sagrada. Semelhantemente, vocês mulheres, sejam em tudo sujeitas aos vossos próprios. Tem mais uma pergunta acerca do casamento, acerca das bênçãos, né? E a gente quer perguntar qual as bênçãos de Deus para aqueles que se casam. Quando você fala sobre bênçãos de Deus, a gente não tem assim um ponto um ponto final. Podemos dizer que Deus são muitas, são de formas incontáveis a todos aqueles que são filhos, todos aqueles que foram eleitos, que foram chamados segundo a vontade do Senhor, que foram salvos em Cristo Jesus. Eles são alvos das bênçãos do Senhor de forma muito numerosas. Mas fixando aqui dentro do contexto do casamento, quais são as bênçãos de Deus para o casamento? São bênçãos também sem medida, são muitas bênçãos. E uma das bênçãos que Deus ele concede para um casamento, para um homem, para uma mulher, são os filhos. Nós sabemos e entendemos que os filhos, além de ser bênção, é uma herança de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Ou seja, os filhos são frutos de um casamento saudável. Os filhos é fruto de um amor bem vivido entre um homem e uma mulher, sem se falar sobre o ato de viver bem estruturado. O casamento firmado em Cristo, o casamento que é alvo das vontades de Deus, é um casamento que é bem sucedido, é um casamento bem estruturado, é um casamento em que os seus filhos são uma bênção, porque existem muitos filhos aí que infelizmente colocam ponto finais em casamento. Só que para nós cristãos, nós entendemos que as bênçãos de Deus para o casamento começam pelos filhos. Eu acredito dessa forma, começam por aí.
Por quê? Porque quando Deus une um homem e uma mulher, o homem passa a ser uma bênção na vida da mulher. A mulher torna-se uma bênção na vida do homem. E ambos se completam, aí vão gerar outra bênção, outro benefício, outro presente, outra dádiva, que são os seus filhos, e construir uma família abençoada e desfrutar das imensas e numerosas bondades do Senhor. A gente quer agradecer a Deus pela presença do nosso irmão Emanuel, dirigente da congregação Porta das Ovelhas, no residencial José Lisboa. E aproveitando também para pedir para que você se inscreva no canal do nosso YouTube, né? E você também está convidado para a EBD, né? Aos domingos de 8, varia muito, né? De local a local, o horário. Geralmente as aulas iniciam das 8 às 10 da manhã e você é o nosso convidado todo especial. Temos também, né, a nossa página no Instagram, então segue lá, né, Manancial de Vidas. Se você também quiser seguir a nossa página, a nossa outra página, né, a qual nós somos ADN, Crente 24 Horas, vai lá, segue também, fortaleça o nosso canal ou a nossa página. Pois bem, estamos chegando ao fim deste debate, deste assunto, né? Um assunto muito interessante, que é o qual nós abordamos, que foi a lição de número 7, a realidade bíblica do casamento, que por sinal foi muito proveitosa. A gente também quer agradecer a nossa equipe de marketing, né? Na pessoa do nosso irmão Paulinho Queiroz. Muito obrigado a todos de casa e que Deus em Cristo continue nos abençoando e até a próxima. Deus abençoe.